Olá pessoal, estou eu aqui de novo e aí eu estou com a minha intenção de fazer alguns vídeos sempre que eu puder de alguns assuntos variados. Eu tô com esse texto aqui, eu tô com esse livro aqui que chama, eu já li várias vezes, eu tô lendo de novo, até porque é sempre bom a gente voltar com algumas ideias, né? E voltar com algumas coisas e rever as nossas filosofias, né? E a cada igreja que eu vou, ou eu acrescento ou eu tiro algo. Essa é Essential Worship, do Greg Shear. Um livro bem interessante e que fala sobre várias coisas, várias coisas. O que eu vou discutir hoje é mais relacionado ao... Como é que ele coloca aqui? Ao equilíbrio da música congregacional. Então aqui eu vou ver uma parte do capítulo, eu não estou vendo nem o capítulo inteiro, né? Eu vou ver uma parte do capítulo e depois eu vejo a outra parte do capítulo, né? O outro pedaço aqui, que é mais interessante também. Mas eu vou começar com algumas perguntas para você refletir sobre esse assunto. Então, antes de você ouvir, eu acho que vale a pena você pensar um pouquinho. Talvez você já esteja no ministério por muitos anos, talvez você já seja ministro por muitos anos, tenha passado por vários ministérios. Pode ser que você ainda esteja no seu primeiro ministério já há algum tempo. Então, assim, no meu caso, eu vou completar 20 anos, eu e Clau, de ministério. Esse ano, 20 anos e eu tenho certeza que aquilo que eu pensava quando eu saí do forno do seminário, eu já mudei muitas coisas no meu pensamento. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto aqui, o equilíbrio da música congregacional. Então, perguntas para você. Então, faça uma lista primeiro das músicas que você cantou nos últimos 5 anos, ou nos últimos 2 anos, ou nos últimos 3 anos. Você escolhe aí o que é melhor para você, mas faça essa lista. A pergunta é, depois dessa lista pronta, quantas ainda estão sendo usadas dessa lista de 5 anos que você tem de música? Quantas ainda estão sendo usadas? Segunda questão, quantas você continua usando regularmente? Ok? Pensa no seu repertório. Você nota alguma tendência? Por exemplo, na sua lista tem muita música mais alegre, ou tem muita música mais de lamento, ou você tem muita música de certas expressões, músicas que falam de Deus, ou até temas que são mais voltados só para adoração, ou você tem um repertório que você engloba certas coisas, né? Não só adoração, mas o lamento, a confissão, o arrependimento, né? O perdão, a fidelidade. Qual são a sua... Qual tem sido mais tendencioso no seu repertório, tá? E agora a pergunta que é boa. Você se sente preso num estilo ou numa característica ou muito sobrecarregado com a quantidade de opções que você tem no seu repertório? Então isso é uma coisa que você pode considerar depois, tá? Então a música hoje, eu acho que hoje a gente vê a música não está nos dias bons, né? Quando eu falo assim, a qualidade musical fora da igreja e dentro da igreja tem diminuído, né? A gente tem visto que as músicas também seculares, elas não estão indo muito bem, né? A gente pode ver isso pelas músicas que a gente escuta nos rádios, né? Então a música é mais ou menos assim. A música na igreja também não está muito diferente.
né? Convenhamos. Mas a música se tornou um papel de parede. Ela está lá, mas ela não está sendo apreciada, né? Ou então um quadro em algum lugar que você passa sempre, ele está lá, mas você nunca parou para apreciar esse quadro. Você simplesmente você passa um mural, alguma coisa que você passa e você não aprecia mais, né? Você só passa por ali. Então a música chegou a esse nível. Então hoje o estilo musical ele tá para definir o tipo de igreja que é. Vamos pensar assim. Se a gente pensar em algumas igrejas que venham na nossa mente, a gente vai conseguir identificar o estilo musical das igrejas, tá? Se eu falar aqui da Hillsong, a gente sabe o estilo musical da Hillsong, que é um estilo mais contemporâneo, mais worship, como vocês chamam aí. Então, esse é o estilo. Não é um estilo tradicional, né? Você não vai ver cantando um hino a 4 vozes com órgão, piano. Você tem um estilo que eles permanecem e que eles vão se atualizando, tá? É só você pegar os últimos anos desse grupo e analisar, inclusive, o estilo musical, do jeito que cantam, do jeito que fazem música. Então, tudo também se atualizou, ou para mal ou para bom. Então, assim, não tem uma crítica aqui não. Então a gente vai sempre ter essa questão, né? Coro para aqueles que estão mais cultos, uma igreja mais tradicional, uma igreja que tem mais, né? Então isso, e mais violão, guitarra para a igreja mais contemporânea. É assim que a gente define. É assim que a gente define a igreja e o estilo, né? E a gente tem visto, né, o mercado de música cristã como tem ido, né? Os compositores estão aí para alimentar esse mercado, né? Tanto tradicional quanto o contemporâneo. Embora eu acho que no lado mais tradicional a gente tem perdido um pouquinho mais. Quando falo mais tradicional, a gente vai ver um pouquinho mais dessa estrutura mais para frente, mas essa questão, né, de uma música mais culta, uma música mais arte, né, a gente está perdendo um pouquinho, tá? Então o grande questão hoje é que primeiro que a maioria dos líderes hoje eles não passam por um seminário formal ou por uma educação teológica formal. Eles são pessoas que a gente chama de laymen, pessoas que são levantadas na igreja, e que têm uma vocação para o ministério de música, e eles vão ser ali o líder de louvor em alguns momentos, e até entendo a situação. Eu acho muito bom isso também, né? Se levantar líderes nas próprias igrejas que cresceram, que entendem a igreja. Mas a grande questão é que a forma de escolher a música tem sido equivocada, né? Começa com uma música upbeat, né? Uma música bem agitadinha, que não sei o que, nessa tonalidade. Depois a gente vai para essa música aqui, que não sei, não é tanto, mas é próximo da tonalidade, é um tom vizinho e tal. Então a gente vai escolhendo música desse jeito, né? Mas a grande questão é que a gente divide o culto em duas partes, né? A parte cantada e a parte falada. Isso é uma grande... E eu falo um pouquinho mais, eu acho que ainda no Brasil ainda tem muita estrutura do culto temático, né? Que a gente tenta manter a ordem lá de Isaías 6 e tudo mais. Mas aqui nos Estados Unidos a gente vê a grande maioria das igrejas, mesmo elas em lugares assim, em que elas são fortes, né, as igrejas, como no Texas, por exemplo, a ideia do praise and worship, que são dois blocos, a parte cantada e a parte falada. Aqui na igreja que eu cheguei agora, ela tem essa estrutura, a parte cantada e a parte falada. E aí isso já é parte da igreja. Então você mudar esse formato, você vai demorar alguns anos, até porque você tem que justificar o porquê que você está fazendo isso. Mas essa é a grande questão. Se vocês ouvirem um trem aí, é porque aqui perto tem um trem aqui que passa aqui, tudo mais. Então, assim, nós precisamos ter uma compreensão de que o cantar, né, a música cantada e a música falada, não como algo separado,
mas como algo que é integrado a uma coisa maior, que é a adoração, que é o culto. Então as canções elas têm que estar, né, interligadas uma com as outras, também interligada com a palavra. Porque a palavra vai alimentar as músicas vão alimentar a palavra, e é um tecido entranhado que fica perfeito, né? Então ela não é simplesmente só para definir um estilo ou para preparar uma congregação, embora hoje grande parte das igrejas tenha entendido isso. A música é uma preparação da mensagem, no sentido de preparar os corações, né? Uma vez eu recebi um elogio, claro que foi falado de um pastor para mim, mas não por causa de como foi o culto, mas na questão seguinte: olha, essa parte que é cantada prepara muito bem as pessoas para ouvir as mensagens. Eu perguntei como é que você vê isso, e ele respondeu: as músicas são colocadas, elas nos elevam. Eu falei assim: as músicas nos elevam ou as músicas nos levam a, a transformar o nosso coração para que a gente possa adorar a Deus? Então a gente tem essa questão ainda de que a música não é diferente de uma música que você está ali no dentista esperando, né? Ninguém coloca uma música no dentista de que você vai sentir dor, né? Que vai sofrer ali, né? As músicas são sempre alguma coisa que elevam o seu espírito para aquilo que você vai sofrer. Então, mas nós ainda pensamos que o equilíbrio das músicas ela tem duas vertentes: a música contemporânea e a música tradicional. Então eu vou cantar um hino e vou cantar um cântico, então eu estou empatado. Se eu cantar 2 cânticos, eu vou colocar 2 hinos para empatar. Se eu tiver mais hino do que cântico, canções contemporâneas, o meu culto ele é mais tradicional. Se eu tiver muita música contemporânea e colocar um hino, é porque eu quero agradar alguém que ainda gosta do hino, e vice-versa. Eu coloco 3 hinos e canto um cântico ali porque eu quero agradar a nova geração, né? Então a gente vai olhar para essas 3 áreas aqui, muito interessantes: as fontes musicais, o papel que a música desempenha na igreja e as formas musicais dos cantos congregacionais. É claro que eu não vou falar tudo hoje sobre isso, mas eu vou falar sobre algo que é bem interessante que eu li nesse livro. Eu acho que nos ajudará. Então a nossa fonte, quais são as nossas fontes, né, de música? Vamos pensar em 2 vértices, né, horizontal e vertical. Então a vertical a gente pode pensar aqui no topo as músicas são globais. Isso quer dizer, são músicas que se eu cantar aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, vocês também conhecem. Vamos colocar Tu És Fiel, Senhor, Sou Feliz com Jesus. São músicas que foram escritas e globalmente foram difundidas, ou até hoje mesmo, música da Hillsong, né? Ou qualquer outra coisa, ela é uma música global hoje, né? Ela tá aí, tá nas rádios, tá no CD, tá no iPhone, tá em todos os lugares. Você também tem a questão da música local, é onde a gente compõe música, onde a gente valoriza o compositor, né, da casa, ou os compositores da casa, e a gente prefere essa música do que essa música global. Qual o problema de você usar um mais do que o outro? É que a música global ela vai gerar uma questão cultural também, né? A gente canta talvez a música Sou Feliz com Jesus, mas ela tem uma história por trás, né? Uma história que a gente entende que foi realizada numa cultura. Ou o hino Tu És Fiel. Assim como a gente pode cantar a música dos vencedores, ela vai ter uma influência diferente no coração das pessoas. Uma coisa interessante, aquela música dos vencedores é Ama o Senhor com todo o teu coração. Eu acho que é essa música, se eu não estou confundindo, mas é essa música assim. Toda vez que eu canto essa música,
essa música foi uma música que marcou muito a mim num acampamento. Muitas vezes quando canto essa música, eu volto no passado, eu sinto o cheiro. Eu sinto o cheiro do acampamento, da grama. Vem todas essas lembranças. Então é uma coisa interessante dessa música. Então, o problema de você não ter músicas globais é porque você ainda não chegou, talvez a gente não tenha chegado no nível que toda tribo e toda nação vai adorar. A gente tem que entender isso como uma adoração multicultural. A gente sempre leva, vai todo mundo falar a mesma língua. Não, eu acho que todo mundo vai continuar, é um sinal de que as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes e que todos eles adoram o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Cada um na sua respectiva cultura, sem adaptações, nada, é aquilo, né? Então, a gente tem que ter um balanço nisso, naquilo que é música global, naquilo que é música local. Acho que a gente tem que incentivar realmente os compositores e tudo mais, mas também a gente tem que valorizar outras culturas, outras músicas, que talvez que a música nos fale ou que a música possa falar a alguém, tá? A igreja brasileira ainda não vive ainda uma igreja multicultural como nos Estados Unidos. Hoje você encontra uma multicultura dentro das igrejas. Você encontra várias nações dentro de um mesmo corpo de Cristo na igreja. Então, a gente depois é um bom assunto falar sobre igreja multicultural. Não multicolorida. É uma igreja multicultural, é diferente. E também a gente pode pensar nas músicas antigas, algumas pessoas chamam de músicas velhas, não vou dizer tradicionais também, pode ser, e as músicas novas. Você vai ter sempre aquele que vai querer valorizar a música nova, porque a música nova fala no nosso tempo, fala para as pessoas desse tempo. E a música velha, ela não fala, ela ficou no passado e ela não tem nenhuma ação aqui. A mesma coisa é a música velha, que é considerada música tradicional, música que eu estou chamando de velha porque é a tradução mais literal aqui. Ela, para alguns, é uma música que sobreviveu o tempo, né? Quem nunca cantou a música Tu és fiel, Senhor, né? Quem nunca cantou a música Sou Feliz? Em qualquer denominação, isso é uma música que sobreviveu um tempo, que tem ainda uma atualidade nos tempos atuais. Mas tem gente que prefere só isso e de que a música nova ela não fala desse jeito que a música antiga fala, assim como o povo quer a música nova e a música antiga ela não fala para os dias atuais. Então a gente tem que criar um balanço sobre isso. Então são essas coisas muito interessantes. Eu acho que vale a pena a gente pensar nessas coisas. Lá na frente eu vou dizer o porquê. Então, algumas funções da música congregacional. Ela pode ser pastoral ou profética. A grande maioria das nossas igrejas pensa numa música pastoral, mais do que profética. Até porque há um grande problema hoje na questão da igreja que se chama comprometimento. E eu não falo só comprometimento em participar de um ministério, comprometimento com Jesus. A gente vê a pessoa entende o evangelho, sabe que tem que se arrepender. Quando a gente acha que ela vai fazer aquele compromisso, ela mas aí eu acho que eu não vou fazer esse compromisso não. Então, a gente tem que pensar no seguinte espectro dessa questão pastoral e profética. Pastoral são aquelas músicas que vão encontrar as pessoas aonde elas estão. Eu posso cantar a música Sou Feliz e ela vai falar completamente diferente da pessoa que está do meu lado, que de repente conhece a música, que tem passado por uma situação e a resposta dela para essa música vai ser diferente. Então a música pastoral, ela atende as pessoas aonde elas estão. A música profética, ela vai levar a gente a se movimentar a fazer alguma coisa. Há um comprometimento. Usando a mesma música, Sou Feliz, aqui na tradução é Sou Feliz, mas aí a tradução seria Está Tudo Bem, né?
está tudo bem comigo? Mesmo sabendo, eu sei que Deus está no controle. Então, a música também, além dela atingir o coração, de falar algo no coração, no pastoreio ali, naquela pessoa, ela também fala para a pessoa, de um lado profético, no seguinte: olha, você tem que confiar que Deus vai atender a sua necessidade. Então, são esses pontos que são interessantes a gente pensar. Música pastoral, música profética. Outra coisa é a música de formação e uma música de expressão, né? A gente a gente vai ter muitas igrejas que são uma igreja mais de expressão. É a igreja, eu não estou falando a igreja, a Bíblia comanda a gente, né? Nos auxilia naquelas coisas que são expressões de louvor, são expressões que quando a palavra não alcança, uma expressão pode alcançar, né? O levantar das mãos, o bater palma, né? A questão de você se inclinar, de você se ajoelhar, esse tipo de expressão, isso é quando a gente não tem mais palavra. Quantos aqui já tiveram que se ajoelhar numa oração porque você já não tinha mais palavra para explicar o seu sentimento? Ou quando você levantou a mão porque realmente você não tinha outra forma de expressão para você louvar a Deus. Então são essas coisas. Mas tem igreja, tem muitas canções que vão só para um lado e vão para o outro. Então a questão da expressão as igrejas que têm essa questão mais de expressão, muitas vezes a questão de formação teológica isso está em outras áreas. Escola bíblica, grupos de crescimento, grupos de ajuda, isso tudo é ali onde as pessoas vão procurar formação. Mas no culto, ele é um culto expressivo. Algumas pessoas querem a teologia no culto, querem uma coisa mais profunda. E aí você encontra um problema na questão de comunicação e interpretação, né? As músicas de expressão, elas são talvez mais simples de entender do que as músicas de formação, que vai gerar que eu tenho que pensar um pouquinho naquilo que eu estou cantando, né? Então você vai exigir esses dois lados aí também na escolha da música. Um balanço entre expressão e formação. A questão do complexo e do simples. Eu vou colocar um termo aqui que é o seguinte: cantar hino não quer dizer que seja complexo e cantar um cântico vai ser simples, tá? A gente não pode, porque a gente está dividindo entre tradicional e contemporâneo, dizendo aquilo que é tradicional é complexo e dizendo que é contemporâneo é simples, né? A mesma coisa, contemporâneo é mais expressivo, tradicional é mais formação. A gente continua dividindo essas coisas, mas a gente tem que chegar num consenso aqui. Então a questão da música complexa também aonde essa música ela vai chegar nas pessoas. A gente, quando eu falei aqui que a igreja americana é uma igreja que está muito relacionada com a questão do multicultural, então eu, que sou um aprendiz do inglês ainda, então muitas vezes certas músicas, por exemplo, Castelo Forte, se eu cantar em inglês, eu tenho que parar para pensar, porque não é uma linguagem simples. E aí a nossa linguagem hoje em dia ela está cada vez ficando mais simples. A forma de se comunicar ela fica ficando de forma mais simples. As pessoas não estão lendo mais, as pessoas não estão querendo conhecer outros tipos de palavras. O repertório de palavras das pessoas de hoje em dia é muito minúsculo em relação às pessoas do passado. Então, essa questão da música complexa, ela pode tanto ser na questão musical, melodia, harmonia, ritmo, mas também na questão da linguagem. E é simples, pode ser também que seja aquela música que fica repetindo a palavra, né, que fica ali.
seja uma linguagem mais simples, mas também a melodia é simples, a harmonia é simples. Então, esse balanço ele tem que estar um pouquinho. É claro que isso vai também num outro porém, que, por exemplo, eu colocar a música complexa em um grupo que toca música e eles não estão ainda em certo nível, pode desanimar eles, como pode motivar, mas também existe a questão. Eu querer cantar o Aleluia de Handel com o coro que eu formei há 3 meses atrás e o pessoal nunca soube cantar, é a gente também fazer algo que não vai funcionar. Então no culto tem que haver esse equilíbrio daquilo que é complexo. Que aí eu vou colocar essa frase. A igreja, ela está ali para confortar os aflitos, mas também ela está ali para afligir os confortáveis, aqueles que sentam ali, não pode mudar o repertório, não pode trocar isso aqui, não pode mudar isso aqui. A gente tem que cantar as mesmas músicas durante o ano, porque eu não quero aprender outra música. Eu não vou aprender outra música, né? Então a gente também tem que fazer o desconforto. Tá muito agudo para mim. Vamos melhorar isso aí. Então não é porque tá agudo a gente não vai cantar, a gente vai ficar baixando a tonalidade, porque o cara do vocal ele não consegue cantar agudo. Não, vamos procurar uma aula de canto, vamos exercitar aí, vamos saber qual é a sua voz para você poder alcançar. Então, é essa questão também. Cuidado do equilíbrio com isso, tá? E aí a gente vai entrar numa questão que é interessante, as músicas que são conhecidas e as músicas novas, né? As músicas conhecidas, a gente pode dividir em duas áreas. Aquela música que é querida e é do coração. Aquela música que eu vou cantar sem precisar olhar o inário, sem precisar olhar meu boletim, sem precisar olhar o projetor, eu vou cantar porque eu sei ela do coração. A música que é conhecida é a música que eu conheço, mas eu preciso de uma ajudinha. Que eu não sei a letra toda, mas eu conheço a melodia, eu conheço uma harmonia da música. E a música nova é a questão toda nova, em todos os sentidos. É aquela música que eu nunca ouvi, nunca pensei que existia aquela música. E uma coisa interessante para nós pensarmos é o seguinte: existe um balanço nisso, mas eu vou falar um pouquinho da música nova. A gente tem que ter cuidado com a questão da música nova, porque os músicos, quem está envolvido com música, tem uma facilidade mais rápida de aprender música. A congregação não tem essa velocidade. Então você cantar uma música nesse domingo e daqui a 3, 4 meses você cantar de novo, ela vai se tornar nova. Se ela não é uma música urbana, como a gente chama aqui, quer dizer, é a música que está na rádio, que aí eu ligo a rádio e escuto, que ela está na mídia, eu vou aprender a música. Se eu não for curioso de perguntar para você, olha, gostei dessa música nova, qual é o nome dela? Quem é o compositor? Deixa eu procurar aqui que eu vou. Se a congregação não é uma congregação, hoje a gente pode usar várias coisas, gente. Toda igreja tem uma página do Facebook, coloca lá, gente, esse vai ser o hino do mês. Esse vai ser o hino do mês, escuta aí, continua alimentando ali o feed ali do Facebook e você realmente vai conseguir alcançar um grupo de pessoas que irão conhecer essa música. Então quando ela deixa de ser nova para ser conhecida. Mas lembre-se que a velocidade da congregação em aprender música ela não é tão rápida. Então isso pode gerar um desconforto. Agora, gente, eu aprendi muito na minha vida de ministério o seguinte: tem música que cai bem na igreja, tem música que não vai cair bem. Talvez naquele período não funcione. Talvez funcione depois, mas naquele período não vai funcionar. Então, o que eu digo a vocês é que muitas vezes a gente tem que pegar e não jogar fora uma canção que não deu certo, mas colocar ela de volta na gaveta e falar assim, talvez no futuro. Eu já tive várias experiências em várias igrejas em que eu levei uma música que para mim seria uma música muito interessante para a igreja cantar, mas a igreja não clicou com aquela música, ela não pegou, não deu certo. Então não vale a pena, não se preocupe. Pode ser que naquele momento não foi, mas será em um momento futuro. Desculpa aí se o vídeo está cortado, é porque minha câmera só grava uma certa quantidade. Eu tenho que parar e gravar de novo. Continuar o vídeo. Então, para você, a gente vai falar um pouquinho da música nova e conhecida. Quando a gente escolhe um repertório, e aí eu vou
colocar um pouquinho essa questão. Depois eu volto nesse triângulo aqui, mas a questão final que a gente pode colocar é a música que é congregacional e que é a música que é de apresentação, né? Então a gente sabe que tem músicas, e na nossa escolha, que elas vão ser congregacionais. Elas vão ser de uma forma que não é só de aprendizado, mas ela vai alimentar a congregação inteira, tá? Então eu também não posso pensar porque a música, ela talvez ela não seja uma música música mais específica de alguma coisa, talvez uma experiência do compositor, de repente ela vai focalizar muito, nem que ela seja assim um solo, alguma coisa, ela vai focalizar numa área. A música congregacional, ela vai falar especificamente também com a congregação inteira. Então, essa questão da música de congregação, que é uma música de performance, alguma coisa assim, que você pode usar também no culto. Não há problema com isso, tá? Mas saiba a hora que você pode usar no culto e como você vai usar. Talvez as pessoas cantem o coro dessa música e não os versos e coisa mais. Então, tenham cuidado um pouquinho com essa questão da música que é congregacional, que a gente conhece muito bem, o que a gente tem que explorar, com a música que é de uma apresentação, alguma coisa que você escuta, mas ela é aquela música que você vê que por mais que você cante, você tente fazer, ela não soa, porque ela tem uma estrutura tão interessante, ou então uma questão de instrumentação tão interessante, que ela nunca vai soar a mesma coisa. Eu acho que vale a pena você dar uma arranjada na música e fazer ela se transformar numa coisa mais congregacional, alguma coisa que as pessoas consigam cantar melhor, mas não numa questão de reprodução, tá? Então, pensando um pouquinho nesse equilíbrio ainda, eu gosto de pensar numa pirâmide, né? Um triângulo, em que 50% das músicas congregacionais elas sejam aquelas queridas e do coração, que as pessoas cantem sem precisar olhar para nada, que elas possam realmente refletir naquela mensagem. 40% de músicas conhecidas, que as pessoas conhecem, sabem a melodia, sabem cantar uma harmonia aqui ou lá, uma voz aqui ou lá, mas elas dependem ainda de olhar um papel, de olhar uma partitura para isso. E 10% de música nova, né? Que você vai usar ali, que você pode fazer. Eu costumo usar a música nova aqui, ou no início do culto, antes de talvez uma sessão lá, uma questão como se fosse uma congregação, ou na parte que a gente chama a parte de altar call aqui, que é a parte de depois da mensagem. Muitas vezes ali é interessante as pessoas ouvirem do que cantarem, né? Elas estão ali no momento de decisão, no momento de reflexão. Então talvez aquela música ajude eles a pensar um pouquinho mais. Então uma música nova ali também ajuda a fazer esse ambiente, né? Eu vou refletir na letra, eu não vou cantar enquanto eu estou aqui refletindo na mensagem. Então essas coisas também ajudam um bocado. Daqui na igreja faz um negócio interessante, eu gostei. Embora eu ache assim que seria assim demais para mim, mas eu tenho gostado. A música depois da mensagem, geralmente o pastor escolhe. E geralmente a gente coloca um vídeo. A gente baixa o vídeo do YouTube deles cantando a música, do cantor original cantando a música, e a gente coloca ali. Então, assim, muitas vezes não é uma música conhecida da igreja, mas é um momento que ajuda a gente a refletir. Então, quando a gente escuta a letra, a gente vê as letras, a gente, poxa, realmente a gente precisa pensar nesse negócio. Então, muitas vezes a música completa bem a mensagem. E a gente não tá ali cantando. E também a questão da mecânica, né? Eu tenho que tirar o coro, a banda ali do negócio. Então, para acabar a mensagem ali, eu tenho que voltar com a banda correndo e com o coro correndo, não funciona, né? O coro não fica lá a mensagem inteira. Mas é uma coisa interessante você colocar um vídeo no final do culto como uma forma de as pessoas pararem e refletir. Mas isso é uma sugestão
nessa questão da música congregacional e a música de apresentação. Que não estou negando que a gente não possa usar, mas tem que ter um balanço, né? Você também não pode colocar música que tem mais essa característica de apresentação e aí você perde aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ainda tem muita coisa para discutir ainda aqui, tá? Tem muita coisa ainda para falar aqui, mas a gente vai deixar para um outro momento. E aí eu deixo vocês com essa mensagem. Que Deus abençoe vocês mais uma vez no seu ministério. Coloque nos comentários algumas perguntas que você quiser e talvez mais para frente eu faça uma live e você entre e a gente possa interagir um pouquinho mais sobre esse assunto. Um grande abraço a todos. Deus te abençoe.